Boa tarde. Boa tarde a todas, a todos. Obrigada. Espero que vocês tenham conseguido almoçar, não tenham pegado muita fila de restaurante, muita espera, tenham descansado um pouco. A gente retoma agora com a mesa 4. Essa mesa tem o apoio do SESC. Obrigada, SESC. A mesa Sincorá, com o nosso convidado, escritor, compositor, professor José Miguel Wisnik, mediada pela Rita Palmeira, que é a editora da revista Novos Estudos e é crítica literária. Obrigada, boa mesa. Bom, boa tarde. Obrigada, Fernanda, pelo convite. É uma alegria estar aqui hoje ao lado do José Miguel Wisnik. Eu vou apresentá-lo, falar um pouquinho do livro sobre o qual a gente conversa hoje. Ele é paulista de São Vicente. José Miguel já esteve algumas vezes neste palco paratiense. Professor aposentado de literatura brasileira na Universidade de São Paulo, escreveu muitos livros, eu destaco alguns só, como Sem Receita, Ensaios e Canções, que saiu em 2004 pela Publifolha, Veneno Remédio, Futebol e o Brasil, de 2008, sobre o qual ele já falou aqui neste palco, e O Som e o Sentido, uma outra história das músicas, cuja edição mais recente é de 2017, estes dois últimos pela Companhia das Letras, por onde ele também publicou, em 2018, o seu Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração, de que vamos falar já já. Além de ensaios, o Zé Miguel, como muitos sabem, e a Fernanda já anunciou, compõe canções, trilhas e tem 5 discos gravados. O livro sobre o qual ele falará hoje foi lançado um ano atrás, pouco mais de 2 anos e meio depois da tragédia de Mariana, mas há 6 meses da de Brumadinho. A ideia de falar da obra de Drummond a partir da sua relação com a mineração é, como ele conta no livro e certamente contará aqui, anterior a tudo isso. Mas os 2 recentes desastres ambientais e sociais provocam ainda maior estupor, e olha que estamos em tempos de assombros diários, quando sabemos que o poeta de Tabira do Mato Dentro vinha se insurgindo contra a presença da Companhia Vale do Rio Doce em sua cidade desde pelo menos a década de 50. A chegada da companhia mineradora modifica a paisagem local, tanto a física como a humana, porque, como sublinha o Zé Miguel, em Minas a geografia física é geografia humana. E muda a relação de Drummond com a cidade natal. Nesse ensaio, em que o Zé Miguel alia com enorme erudição a fortuna crítica de Drummond e a interpretação minuciosa de texto, ele se detém particularmente no poema A Máquina do Mundo, publicado em livro em 1951, em claro enigma, e propõe uma leitura que leve em consideração a relação do Drummond com a mineração brasileira atravessada pela guerra e pelo mundo, como Zé Miguel faz questão de frisar. O momento para esta conversa não poderia ser mais oportuno, política e poeticamente. Afinal, e eu cito aqui o Zé Miguel, o grande buraco geral que a mineração cavou no território de Minas, aí palavras minhas, segue a todo vapor. E aí agora, tomando de empréstimo a bela formulação da Valnice ontem à noite aqui na tenda, quando falou sobre Euclides da Cunha, Drummond, ele também deve ser lido todos os dias. Zé Miguel, eu vou começar então fazendo 2 perguntas maiores para que você possa falar mais livremente do livro de forma, enfim, mais ampla. Eu queria te pedir para comentar algo que você conta logo no início de A Maquinação do Mundo, que é de como, da viagem que você faz a Itabira em 2014, você chega à leitura de A Máquina do Mundo à luz da mineração. Não é uma leitura corriqueira, né? Não era até então, e não era feita. Não, enfim, ele vai falar um pouco disso também.
Em outras palavras, e agora eu me aproprio dos termos que você emprega em vários momentos do trabalho para falar do Drummond, de onde vem essa intuição poético-crítica para a leitura que você propõe? E aí, juntando só com outra pergunta, por que você acha que essa relação do poema com a mineração ela fica praticamente ausente da recepção crítica do Drummond? Muito obrigada pela sua presença, desde já também. Boa tarde a todas e todos. Eu quero dizer que eu não tinha a menor ideia de que ia escrever esse livro. Quando eu fui em Itabira, em julho de 2014, fui à cidade, entre outras cidades de Minas, participar de um evento cultural, dando palestra. E, no entanto, em Itabira, depois de algumas horas na cidade natal de Drummond, é como se a minha visão do poeta e da obra do poeta tivesse se transformado e ganho dimensões que eu não imaginava e que estão ligadas ao próprio fato de que a devastação que a mineração promoveu em Minas Gerais ao longo, especialmente da segunda metade do século XX, ela passou despercebida aos olhos do Brasil. Na verdade, há poucos meses depois de Brumadinho é que a gente passou a ver, na verdade, isso transbordou aos nossos olhos o rompimento da barragem de Brumadinho, como já tinha sido a de Mariana, mas a de Mariana é como se ela fosse um acidente excepcional. E Brumadinho, pela sua escala humana também, ela nos colocou a todos diante dessa visão estarrecedora, inacreditável, que era o quanto milhões de toneladas de rejeitos da mineração represados podiam, de repente, se voltar numa golfada hedionda, para usar uma expressão que Nelson Rodrigues usa para descrever os sertões de Euclides da Cunha. O Brasil só pode se mostrar e se ver, ou ele se dá a ver, como uma golfada hedionda. Então, isto que define os sertões, define o acontecimento de Minas Gerais, este que se estampou a nossos olhos, a nossas retinas fatigadas, né, para lembrar o verso, a expressão de Drummond no famoso poema No Meio do Caminho tinha uma pedra. Né? O que acontece então em Itabira é que eu, depois de décadas dando aula sobre a obra do Drummond, eu não imaginava que a paisagem da cidade e o entorno, a vida, em suma, todo o mundo socioambiental da cidade tinha sido afetado. E alguns dos emblemas mais representativos da própria presença, da própria memória do Drummond estavam marcados pela história da mineração. A casa onde o Drummond viveu a infância e a adolescência, até ele se mudar depois para Belo Horizonte, em suma, sair de Itabira, era um casarão senhorial, ele era descendente de mandões mineiros, proprietários de terras, realizadores, quer dizer, daquela violência do mandonismo que é tradicional no Brasil e pela qual ele sente uma enorme culpa. Ele elabora essa culpa a vida inteira. Drummond cresceu num casarão cujas sacadas e portas eram todas voltadas para o Pico do Cauê. O Pico do Cauê é um colosso de ferro, ao pé do qual a cidade foi criada no século XVIII, no período da mineração. Então, é uma cidade que tem uma reserva ferrífera
descomunal, que estava ali aos olhos de todos. Tem o seu primeiro poema sobre Itabira, no seu livro de estreia, Drummond diz que cada um de nós tem seu pedaço no Pico do Cauê. Ou seja, é como se na cidade todos partilhassem. O Pico do Cauê é de todos, mas todos tinham como se fosse uma porção de si empenhada naquela montanha. O próprio Drummond diz que o Pico do Cauê é talvez a primeira imagem do seu inconsciente, é a baliza do espaço e do mundo. E, ao chegar a Itabira, é que eu constatei o fato, que me parecia inimaginável, que o Pico do Cauê não existia mais. Ele tinha desaparecido e era uma cratera de 200 metros de profundidade. Portanto, a casa do Drummond estava voltada para essa montanha que ali estava com uma presença assim alucinante de uma ausência, né? A gente podia ler, eu já tinha lido um poema de Boitempo que fala, chama-se A Montanha Pulverizada. É um poema sobre quase esse pesadelo que ele narra, dizendo que um dia ele chega à sacada do sobrado, é como se ele chegasse em sonho à sacada do sobrado e não encontra a montanha foi pulverizada e levada num trem monstro de 150 vagões e 5 locomotivas. E então a montanha, em suma, a poesia de Drummond registra o desaparecimento do Pico do Cauê. Mas a gente lê na poesia e pensa que aquilo é uma figura de estilo, que é uma hipérbole, que é um exagero poético, uma coisa assim. Mas, em loco, quando a gente está na luz e na escala do lugar, é que a gente vê de repente que não, uma montanha desapareceu, montanhas desapareceram, rejeitos foram represados. A matriz do Rosário, que tinha o sino Elias, um sino, era colada à casa do Drummond, e portanto ele cresceu ouvindo dia e noite esse sino que pontuava a vida da cidade. Essa igreja, ela desabou na altura de 1970 e, segundo dizem os testemunhos locais, desabou porque as dinamitações da mineração fizeram com que ela caísse junto com esse sino. O sino ressoa na obra do Drummond inteira. Tem poemas maravilhosos em que um sino insiste em tocar. O próprio poema A Máquina do Mundo é uma visão que se dá no entardecer, na noite de uma estrada pedregosa de Minas. Ele é um poema movido pelo sino, é o som do sino rouco que faz com que apareça essa visão. Assim como o maravilhoso poema chamado Relógio do Rosário, é um poema sobre o sentimento da dor do mundo, da dor do vivente, a dor de todos os viventes. Esse poema também se dá, esse sentimento dionisíaco da dor do mundo se dá porque o sino toca e faz com que se dê uma espécie de projeção do poeta no âmago de tudo, né? Então, um sujeito que entra no âmago da dor de existir e compartilha isso com todos as gentes, os viventes, humanos e animais. Tudo isso, então, quando a gente está em Itabira, de repente, vê que essas coisas foram marcadas pela mineração, é só então que me ocorreu, quer dizer, eu fiquei sabendo, e isso não é uma coisa de que a crítica sobre a obra de Drummond trate, fiquei sabendo que a Companhia Vale do Rio Doce foi criada para explorar o Pico do Cauê, em Itabira. E, portanto, Drummond
cresceu de frente para o crime, a gente pode dizer, usando a expressão da canção de João Bosco, Aldir Blanc, né? Ou seja, ele é testemunha profunda do acontecimento central da mineração no Brasil. Isso é um acaso espantoso que o mais abrangente e poderoso poeta brasileiro tivesse essa intimidade com o mesmo colosso mineral que foi a montanha para a qual se criou a Vale e que, a partir da qual a Vale cresceu e se tornou essa grande máquina mineradora, vamos dizer, de alcance mundial. Então, por tudo isso, é que a gente fica vendo que, quando está ali, que Itabira não é só cidadezinha qualquer do mato dentro, como poema do próprio Drummond diz, né? Aquela cidadezinha, aquela vida lenta da extrema província, distante de tudo. E o poema que ele termina dizendo assim: eita vida besta, meu Deus. Na verdade, Itabira era essa provinciazinha, era essa cidadezinha qualquer, mas era ao mesmo tempo uma cidade que estava na mira dos interesses do mercado mundial do ferro desde a década de 1910. E, portanto, ele cresceu já no momento em que as minas em Itabira foram compradas por empresas americanas, inglesas, francesas, depois que se anunciou que as jazidas de minério de ferro no centro de Minas Gerais eram enormes e de um ferro do mais puro, vamos dizer, calibre, né, ferrífero. Então, o que acontece é que houve uma corrida para as jazidas de Minas na década de 1910. O primeiro poema do Drummond, sobre Itabira, aquele que eu disse, cada um de nós tem seu pedaço no Pico do Cauê, diz também que as calçadas, as ferraduras soam como sinos, porque tudo de ferro, como diz o outro poema, A Confidência do Itabirano, né? 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Então a gente sabe que o ferro é a matriz daquela sensibilidade introvertida, né, daquela dureza do que se vive ali. Mas, mais do que isso, é uma história que está em jogo e que atravessa o século, porque a companhia, instalou-se uma companhia em Itabira, chamada Itabira Iron Ore Company, pronta para explorar o ferro e exportar em 1911. Instaurou-se um braço de ferro entre aqueles que defendiam a livre exportação do minério de ferro e aqueles que defendiam que o ferro tinha que ser associado à criação de uma siderurgia. Por isso, a cidade de Itabira ficou no epicentro da discussão sobre a mineração brasileira nos anos 10, 20 e 30 do século XX. Até que em 1942, uma negociação no governo Getúlio Vargas com ingleses e americanos, num período de guerra e de maneira oferecendo ferro a baixo custo, foi assim que se criou, com empréstimos americanos e ingleses, a Companhia Vale do Rio Doce, e ela passou então a explorar o ferro de Itabira. Num primeiro momento, o ferro para ir à guerra, o ferro, o sono rancoroso dos minérios, foi acordado para ir à Segunda Guerra Mundial. E é espantoso que o maior poeta brasileiro da guerra, né, que na Rosa do Povo escreveu tão profundamente sobre a guerra, seja da mesma cidade que que ofereceu, quer dizer, que foi sacrificada para que o ferro fosse exportado para a indústria bélica no momento desse esforço de guerra. Então, Itabira, na verdade, está
num lugar que é mundial, desde que o Drummond é criança, né? E essa é uma coisa que nos leva a pensar, porque esse poeta, no qual aparece tantas vezes a palavra mundo, que é autor de O Sentimento do Mundo, A Máquina do Mundo, 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 Vasto Mundo, se eu me chamasse Raimundo, que de tantas formas traz a palavra mundo, das situações mais corriqueiras até as maiores. Esse poeta com sentimento do mundo é um poeta tão ligado a uma cidadezinha qualquer da província. Isso sempre foi e nos aparece como um enigma desse poeta tão cosmopolita e tão local, né? Mas, na verdade, nós podemos sentir que a própria cidade, ela era essa cidadezinha perdida, aparentemente perdida, era uma cidade ligada a uma discussão nacional muito forte e, ao mesmo tempo, a uma rede de interesses que fez com que ela fosse o epicentro da mineração brasileira, da extração mineral, e ela, depois da guerra, fizesse com que a Companhia Vale do Rio Doce ganhasse essa dimensão que ela ganhou, e tudo isso crescesse e ganhasse mercados, né, pelo mundo todo. E foi essa sensação que dava para sentir em Itabira, ou seja, que a máquina do mundo estava ali, né? E a máquina do mundo, no sentido dessa máquina poderosa de interesses, de exploração e exportação daquelas riquezas materiais e imateriais do lugar, né, que se alastrou por Minas, tudo isso foi vivido por Drummond em vida. Aliás, essa história da Vale, praticamente, essa história acompanha a vida de Drummond, que nasceu em 1902 e morreu em 1987, quando a Vale estava constituída como essa grande companhia mundial e quando a montanha do Cauê tinha desaparecido e Itabira vinha sofrendo já as consequências da presença mineradora. Então, são coisas assim que fazem com que a gente volte a ler o poeta, né? E que a gente sinta que entre esse primeiro poeminha do Cada Um de Nós Tem Seu Pedaço no Pico do Cauê e A Montanha Pulverizada, que é de 1970, no meio do caminho tem uma pedra assombrosa, que é o próprio poema A Máquina do Mundo, que é um poema que foi escrito neste período, no período ou logo depois, no ano seguinte ao ano em que Drummond foi pela primeira vez a Itabira de avião, num aviãozinho de 4 lugares que era da própria Vale. Ele foi com um irmão, chamado por um outro irmão, porque a mãe estava doente e ia possivelmente morrer por aqueles dias. Ela acabou morrendo no fim daquele ano. Mas em maio, Drummond esteve nesse aviãozinho, que era um táxi aéreo. Ele chama de táxi aéreo numa crônica chamada Antigo. É um aviãozinho da própria Vale, mas neste voo entre Belo Horizonte e Itabira, ele pode vislumbrar Minas Gerais do alto, como ele nunca tinha visto, né? E ele vê então o coral das montanhas, como ele chama, o Rio das Velhas, como uma fita amarela, não é? Todas as coisas, de repente, as pequenas e as grandes se ligavam todas, e ele sente que o silêncio e a solidão de Minas, que se podia sentir do alto, é como se pesasse toneladas, né? Que é uma imagem da mineração, né? Como se fosse um minério invisível, feito de solidão e silêncio, e que dali era possível entender como é que um homem lá embaixo pastoreia uma res ou
debulha um grão de milho. Ou seja, essa visão é uma visão total que pega montanhas, rios, mineração, a lavoura e a pecuária, não é? Como se ele tivesse visto do alto alguma coisa que é total. E nós podemos dizer que é alguma coisa, sim, que marca a visão do poema A Máquina do Mundo, onde se vê tanto uma visão grandiosa, vamos dizer assim, do universo, tal como acontece no final dos Lusíadas de Camões, onde aparece essa imagem da máquina do mundo, é uma imagem tradicional, quer dizer, clássica da literatura, mas ao mesmo tempo é a mesma viagem em que Drummond, desse aviãozinho e descendo depois em terra, viu o Pico do Cauê sendo dinamitado, né? E portanto, ele subiu ao Pico do Cauê e viu os caminhões descendo, arfando de ferro, os trens partindo para o tal trem monstro que até hoje não para de levar dia e noite minério em Itabira e, ao mesmo tempo, ali ele vê as dinamitações. Isso significa um enorme golpe para ele, um trauma, porque significa, na verdade, todo o mundo mais precioso da vida pessoal, íntima, da memória, da infância, que estão abalados por esse acontecimento, que é ao mesmo tempo de enormes consequências socioambientais. Em resumo, o Drummond, acho eu, escreve o poema nesse contexto e depois, durante os anos 50, ele escreve sucessivos artigos no Correio da Manhã e no Jornal do Brasil, em que ele atacava a ação da Vale na região e dizia justamente que a mineração se fazia sem atentar minimamente para as consequências que ela produzia. A mineração era uma exploração que se fazia de maneira cega, cumulativa, interessada nas quantidades, nos lucros exponenciais que faziam a companhia crescer de maneira acelerada e sem que a região, a cidade, recebesse a contrapartida e os cuidados referentes a esta exploração cega que eles faziam. Então, Drummond martelou esse assunto em sucessivas crônicas que, sintomaticamente, nunca foram publicadas em livro e ficam também elas silenciadas, escondidas, ocultas, porque há um sintoma qualquer que faz com que esta história da mineração, pelo próprio fato dela trazer a promessa de um progresso, de lucros, da acumulação, em suma, as promessas da modernização, enquanto exploração e acúmulo, elas escondem o fato que, na verdade, ninguém quer ver durante esse tempo, que ali havia uma degradação, um atentado à vida, à riqueza material e imaterial de Minas, e ao mesmo tempo que uma acumulação de rejeitos. Isso não estava posto na época do Drummond, mas dá uma acumulação que implica em que montanhas vão desaparecendo, enquanto periclitantes montanhas de rejeitos vão se armando como castelos de cartas, que é algo com o qual nós nos deparamos hoje e agora há bem pouco tempo. Quando polemizava com a Vale, o Drummond dizia que a companhia, a empresa, fugia às críticas, às demandas, às questões que se levantavam sobre a ação dela. E a empresa se furtava a assumir
o que fazia, ele chamava isso de comédia embromatória. Isso está num poema que ficou corrente, agora na época de Brumadinho, que a vale, o rio é doce e a vale é amarga. Né? Então, Drummond dizia isso nos anos 50. De certo modo, ele enfrentou essa luta sozinho, junto, na verdade, com cidadãos de Itabira que municiavam o poeta com dados sobre essa realidade local que ele vocalizava nos jornais do Rio. E assim foi. E eu estou só fazendo uma introdução ao tema e acho que o tempo acabou. Zé Miguel, a gente precisaria de muito mais tempo, mas como a gente tem pouco tempo, eu queria lembrar, eu acho que a gente tem a imagem, queria só que você comentasse aquele anúncio que a Vale faz um anúncio em que, em 70, né, em 1970, em que ela se apropria de um verso do Drummond. Né, num episódio de uma desfaçatez sem tamanho, a gente tem uma imagem que faz parte do caderno de imagens do livro, inclusive. Quem tem o livro pode achar. Acho que é da Fundação Casa Rui. Esse é um anúncio publicitário da companhia Vale, em 1970, portanto, em plena ditadura militar, na época do chamado Milagre Brasileiro, e foi recolhido pelo Drummond. Ali, aqueles furinhos de lado são porque isso fazia parte do fichário do Drummond, que colecionou tudo que se falou sobre o poema No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Drummond foi atacado sucessivamente, logo depois que esse poema foi escrito, nos anos 30, 40, 50, 60, não parava de haver diferentes usos. Primeiro, achincalhando o poeta por fazer um poema aparentemente sem sentido. Depois, a expressão no meio do caminho tinha uma pedra foi se tornando uma dessas expressões correntes na língua, coloquiais, que fazem parte das expressões como se fossem criadas, essas que são criadas por ninguém, que todo mundo fala. Né? Aliás, Drummond, sendo um poeta tão denso, é um dos maiores hitmakers frásicos da poesia brasileira, porque ele tem tantos versos, né, como esses mesmos, e agora José, ou João amava Teresa, que amava Raimundo, ou estou cansado de ser moderno, agora serei eterno. Né? São essas coisas que ficam no caminho, mas nenhum mais do que tinha uma pedra no meio do caminho. Né? E esse poema depois se tornou usado por todas as correntes políticas, em suma, ele foi assimilado e aquele poema que parecia, no princípio, era acusado de não ter sentido, de não fazer sentido, passou a ser usado para tudo, como se ele tivesse todos os sentidos possíveis. E isso não deixa de ser um sinal do que é poesia. Quer dizer, poesia é esta linguagem com muitas dimensões de sentido que podem explodir. Um poema é uma verdadeira bomba que explode com estilhaços semânticos para todo lado. E Drummond colecionou isso, porque ele era um tipo assim, um funcionário público exemplar, né? E ele mesmo recortou tudo que ele encontrou e publicou. Na altura de 1967, eu acho um livro que era tudo que se falou No Meio do Caminho, que era como se fosse a vingança dele, tudo que se falou a favor ou contra o poema, mas ele expôs, né? O poema, antes de existirem as redes sociais e de haver essas coisas, é como se ele tivesse ele fosse objeto dessa discussão de opostos. Ele mesmo disse certa vez que ele era o autor de um pequeno poema insignificante em si, mas que tinha revelado no Brasil como se fossem, dividiu o Brasil em duas almas diferentes, como se fosse assim, o poema marcou a diferença entre quem aceitava o enigma da poesia e quem era refratário ao enigma da poesia, mas o poema, a seu modo, acabou ganhando.
Depois dele publicar o livro, no entanto, eu digo, o poema acabou ganhando porque ele, como eu disse, ele entrou para a língua corrente, né? Mas esta publicidade é uma revanche contra o poeta, da parte da companhia. É muito raro que um poeta tenha peitado poderes geoeconômicos poderosos, porque ali, na publicidade, a chamada dela há uma pedra no caminho do desenvolvimento brasileiro. É assim que a publicidade diz. E diz, nosso caminho sempre esteve cheio de pedras, mas essa tem um significado todo particular. Com ela alcançamos essa semana a marca de 20 milhões de toneladas de minério de ferro exportados, etc. A propaganda fazia o elogio, a apologia da quantidade de toneladas exploradas e exportadas. E usando, portanto, a frase do poema, no meio do caminho tinha uma pedra, e revertendo-a para um sentido que o que interessava a empresa, que era uma pedra no meio do caminho do desenvolvimento brasileiro. Nós hoje já temos recuo suficiente, no entanto, para ver o quanto há toneladas de rejeitos, por sua vez, que estão em relação direta com essa exploração que mistura cegueira e má-fé e que não se dispõe a tentar para as consequências do processo, né? Então, é justamente com essa cegueira e essa má-fé que o Drummond se bateu todo esse tempo, e aquela publicidade, portanto, um sintoma gritante dessa luta surda que se deu durante esse período. Bom, eu vou até ficar de costas para não receber olhares reprovadores da produção, mas eu vou fazer uma última pergunta. A gente fingirá que não. Não me conte a cara que eles estão fazendo. Eu queria, na verdade, quando a gente conversou, a gente falou um pouco de como essa imagem do Drummond sobrevoando Minas, né, e, enfim, vendo Itabira do alto, de como isso lembrava o Euclides do fim dos sertões, aquele momento em que vingara, né, vimos como quem vinga a montanha altíssima. Eu te pediria para comentar isso, mas eu vou ter que juntar com a nossa última pergunta, infelizmente, que é, já que a gente está chegando ao fim, o Zé Miguel, no livro, ele faz um pós-scriptum que chama É Agora, José, né? Um afirmativo, é agora, José. E ele comenta, entre outras coisas, uma situação de um menino durante uma manifestação recitando esse poema, o E Agora, José. José. E aí, queria que, enfim, você comentasse um pouquinho esse fim do livro, que é também uma espécie de um início, de uma aposta na poesia. E aí a gente... É um vídeo que correu na internet em 2016. E é um menino baiano, em Salvador, durante uma manifestação, àquela altura de rua, ele fala, alguém filmou esse menino, esse garoto chamado Vitor, falando o poema É Agora, e Agora José. Justamente o poema é a pergunta, porque essa pergunta, É Agora José, é a pergunta que nós podemos dizer que o país vive, né? Ao mesmo tempo que ela nos faz pensar em agora, não só E Agora José, mas é agora José, né? Isso que acontece, esse menino, ele diz o poema, isso é uma coisa maravilhosa, que um garoto em condição de vulnerabilidade, né, de vida, como se diz, diga esse poema tão denso, de uma maneira tão tomando para si, tão inteira, né? E isso nos ensina algumas coisas. Então, eu convido vocês a gente ouvir ver esse rápido vídeo, e eu falar uma coisinha final sobre ele. Com licença. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu e a noite esfriou. E agora, José?
E agora você que é seu nome, que soma dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, e a noite esfriou e tudo fugiu, tudo acabou, e agora? Sua doce palavra, seu estante de febre, sua agulha em jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas. Minas não há mais, José, e agora? Se você gritasse, se você bebesse, se você cansasse, se você tocasse a valsa vienense, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho, no escuro, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galopes. José, você marcha, José, José para onde? Carlos Drummond de Andrade. Alguém, esse garoto dá uma lição na escola brasileira toda. A escola, nós somos o país do analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional é a incapacidade de dar sentido ao texto, ao que se lê. Portanto, você pode ter o teu alfabeto, mas você não sabe como trocar com o que você lê, você emprestar sentido. Isso é a melhor expressão possível do que a leitura, e quanto mais a leitura de poesia, porque a leitura de poesia é aquela que pede de você, você tem que se entregar ao que ela pergunta ao mesmo tempo. E a pergunta que é feita aqui é a pergunta-chave. Portanto, esse menino é a pergunta e é a resposta. Resposta, ao mesmo tempo, desafiadora para nós, porque a gente sabe, fiquei sabendo na Bahia que esse garoto, que ao mesmo tempo ele não quis virar um bibelô da mídia depois que esse coisa correu, ele se evitou um pouco a fama, digamos, passageira que esse vídeo lhe daria. Ao mesmo tempo, me disseram que ele foi vítima de violência policial e que isso o transtornava também a ponto de não sabermos mais em que espiral de violência entrava o destino dele. Mas o destino dele é o do Brasil, porque é nisso que está jogado. Ao mesmo tempo, o maior, vamos dizer, mais poderoso e abrangente poeta brasileiro fazendo a pergunta fundamental que ele toma para si e nos devolve. Então, por isso mesmo, é que a gente tem que desarmar a ideia de que literatura é para gente que tem condições, que pobres, pretos, desassistidos, não podem ter uma relação viva com a literatura, com os maiores poetas, que a escola não pode, na verdade, que a mídia não pode ser capaz de fazer com que isso seja um bem de todos. Essa é uma coisa que está viva nesse depoimento aqui. Então, eu completo isso com algo que complementa essa visão, essa aparição. Na verdade, tem educador ou educadores não visíveis que, de algum modo, levaram para a criança esse repertório e esse garoto tomou para si esse repertório. Tem gente trabalhando pela poesia, pela cultura e educação, as duas que estão sob ataque neste momento, e que são exatamente cruciais para tudo isto. Eu termino com o poema Letra de Canção, que Arnaldo Antunes fez para João Gilberto, em parceria com César Mendes. O poema da letra é assim: são tantos e tão poucos têm noção de como se inaugura uma nação. Não é bem com monumentos ou com balas de canhão. É quando uma brisa bate na respiração
e entra no juízo de um João, que dedica todo empenho e amor ao seu engenho para arejar os cantos da canção e dar sentido à nossa sensação. Milhares de partículas no ar reviravoltam numa vibração para nos dar sua bênção, para nos tirar do chão, como se a rotação da terra fosse então essa voz e esse violão. Quando uma só pessoa o silêncio aperfeiçoa, toda a multidão escuta o coração e se torna civilização. Obrigado. Bom, muito obrigada. Antes que soem os sinos, obrigada, Zé Miguel.